Essa semana nós fomos bombardeados por ofertas da Black Friday. Pense um pouco sobre como você se comportou. Resolveu esperar ou aproveitar? Comprou e se arrependeu? Ou se arrependeu de não ter comprado? Será que esse comportamento se repete em outras áreas da sua vida? Você é uma pessoa decidida ou sempre carrega um peso pelas decisões que você não escolheu? É sobre isso que nós falaremos na palestra de hoje. Aproveite e inscreva-se no nosso canal do YouTube e tenha um bom encontro. Amigos da Encontro, erros têm remédio? Escolhas erradas podem ser consertadas? O que fazer? Esse é o foco da nossa mensagem de hoje. Todos nós conhecemos a frase errar é humano, persistir no erro é burrice. Você concorda? Segundo essa frase, se escolhemos errado, tudo bem, desde que a gente não persista e continue escolhendo errado. O problema é que isso nem sempre é muito fácil. A tendência para o erro parece fazer parte do nosso DNA, você não acha? Aliás, talvez seja por isso que errar é humano é o início de uma série de outras frases em nossa língua, expressando a nossa luta diária com as escolhas. Veja, errar é humano, ser apanhado em flagrante é burrice. Você concorda? Por detrás dessa frase está a convicção de que errar, a gente vai errar mesmo, é inevitável, desde que ninguém descubra. Se ninguém descobrir, está tudo certo. Quase como se erro deixasse de ser erro. Pior, que não é tão simples. Você sabe que sujeira varrida para debaixo do tapete vai ficar ali. Coisas do passado, já falamos sobre isso aqui, mal resolvidas, ficam ali e um dia elas vêm à tona. Escolha errada continua sendo escolha errada, quer as pessoas descubram ou não. Concorda? E o que você acha dessa próxima frase? Errar é humano. Mais humano ainda é atribuir o erro aos outros. Ou numa versão bem-humorada da mesma frase, errar é humano. Culpar outra pessoa é política. Ou ainda, errar é humano. Jogar a culpa nos outros é estratégia. Quando erramos e jogamos a culpa sobre outros, na realidade não queremos assumir as consequências das nossas escolhas. Nós temos muitos problemas com as consequências e os resultados de nossas escolhas erradas. E isso porque, no fundo, nós não fomos feitos para errar. Escolhas erradas não estavam no nosso DNA quando nós fomos criados. Por isso, desde que a humanidade tomou a decisão de viver em autonomia em relação ao Criador, lidamos tão mal com as escolhas. Temos dificuldades para escolher, as oportunidades viram um problema, persistimos no erro, ou jogamos a culpa nos outros, não assumimos, minimizamos, até o ponto de começar a achar normal a gente errar. Ainda outras vezes, para completar, a gente se afunda em remorso quando erra. Como você tem lidado com as suas escolhas erradas? Tem uma outra frase que chama a atenção e que merece a nossa reflexão. Errar é humano, admitir o erro é caráter. Admitir o erro, meus amigos, é algo muito importante, é libertador. Mas é apenas uma parte da solução. Há mais em jogo. Admitir o erro é muito mais do que uma questão de caráter. Mesmo porque há pessoas sem caráter algum que sempre estão prontos a reconhecer que erraram e continuam errando. E há outras pessoas que têm um grande caráter, mas ao mesmo tempo têm uma enorme dificuldade para admitir erros. Como é que isso funciona na sua vida? E veja essa outra. Errar é humano. Perdoar é divino. Eis aí uma grande verdade, mas também uma verdade pela metade. Embora o perdão seja de suma importância, fundamental, eu diria,
Deus quer e pode fazer muito mais por mim e por você do que perdoar as nossas escolhas erradas. Mesmo porque acreditar que errar é humano, perdoar é divino, poderia me levar àquela postura: já que Deus me perdoa, posso continuar errando por atacado. Todo o envolvimento de Deus com nossos erros vai além de perdoar. E perdoar sempre de novo. Deus quer muito mais do que isso. Concorda? Há uma última frase que merece ser analisada. Errar é humano, mas aprenda com os seus erros. Há uma música do cantor Toquinho chamada Errar é Humano. Veja um trecho dela. A vida irá, você vai ver, aos poucos te ensinando que o certo você vai saber, errando, errando, errando. É verdade que há uma chance de aprender com os erros que cometemos, mas acreditar que a solução para os erros está nos próprios erros é ilusão. Tem pessoas que erram, continuam errando e erram até o fim e parece que não aprendem nunca. Só não erram depois da morte porque não conseguem mais. A solução para o erro está longe, muito longe do erro. Há um encontro na história de Jesus que lança uma luz sobre tudo isso. Vistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos! 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 Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter o que merece! Joga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Uma mulher que fez uma escolha muito ruim. Aliás, um casal flagrado em adultério. A escolha ruim foi dos dois. Mas ele caiu fora e sobrou para ela.
uma situação de adultério bastante comum em nossa cultura que já não choca mais quase ninguém. Os religiosos da época entram em cena e, evocando um princípio da lei judaica, propõem que a mulher seja apedrejada por conta da sua escolha errada. Aí acontece algo que precisamos analisar mais de perto e que nos ajuda a entender a boa notícia do Evangelho. Por que Jesus assume a posição que assumiu? Já pensou nisso? E não é apenas por misericórdia e compaixão. O único naquela aglomeração que teria o direito de jogar pedra era ele, porque ele era o único inocente. Por que ele não atira a pedra e não permite que atirem contrariando a lei judaica? É aqui que acontece uma troca singular. Jesus é inocente e aquela mulher é culpada. Ele torna a mulher livre e assume a culpa dela para si, libertando-a para novas e melhores escolhas. Eu quero repetir essa frase, presta bem atenção. Jesus torna a mulher livre e assume a culpa dela para si, libertando-a para novas e melhores escolhas. Nós chamamos isso de troca singular. Paulo de Tarso, um dos seguidores de Jesus nos primórdios do cristianismo, autor de 13 livros da Bíblia, descreve assim essa troca. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, unidos com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Em Jesus não havia pecado nem erro. Na mulher, no homem, naquela plateia composta por religiosos e gente do povo, havia pecado e culpa. Jesus oferece a sua vida, a sua liberdade para todos ali. E se oferece para pegar a culpa deles para si. E aí quando ele diz para a mulher, eu não te condeno, porque ele já tomou a culpa dela para si, vai e não faz mais, ele está propondo arrependimento. E aqui nós precisamos compreender. O problema é que nós muitas vezes confundimos arrependimento com remorso. Arrependimento é muito mais do que isso. Arrependimento literalmente significa mudar de direção. O que Jesus está propondo para a mulher, que ela mude de direção. Ele está dizendo, eu estou tomando as tuas escolhas erradas sobre mim. Vai e muda de direção. A última sexta-feira, meus amigos, foi dia de Black Friday. Isso nos lembra a sexta-feira mais escura da história humana. O dia no qual Jesus na cruz carregou sobre si todas as nossas escolhas erradas e libertando-nos para uma nova vida, na qual o próprio Espírito de Cristo passa a viver em nós. É isso, somente isso, que nos coloca em condições de fazer novas e melhores escolhas quando nós cremos e confiamos nele. Será que essa mulher aceitou o desafio de Jesus? Não sabemos, o texto bíblico não diz. Fiquem abertos. Mas fiquem abertos como se o Evangelho estivesse perguntando para nós, você e eu, o que você vai fazer com as suas escolhas erradas? E quando nós aceitamos em fé esta troca singular que Jesus em sua graça nos propõe, nós não precisamos mais esconder os nossos erros. Ele já os carregou. Nós não precisamos mais achar culpados para os nossos erros. Ele já assumiu a culpa. Nós não precisamos mais sofrer sob o remorso por conta das nossas escolhas erradas. O peso já foi tirado por ele. E eu? O que eu faço com isso? Em primeiro lugar, aceite a troca. Reconheça, confesse e entregue a Jesus as suas escolhas erradas e as suas consequências. Ele vai te libertar e fazer com que o seu espírito more dentro de você. Isso muda tudo. Sim, isso muda tudo. Em segundo lugar, assuma os erros. Não brinque de esconde-esconde com as escolhas erradas.
Simbolicamente, a Bíblia fala que Deus atira as escolhas erradas nas profundezas do mar. Não gaste mais as suas energias com as coisas erradas do passado. Já falamos aqui sobre isso. Em terceiro lugar, você prejudicou alguém? Restaure. Se alguma escolha sua afetou alguém, peça perdão. Houve prejuízo? Restaure, conserte. Em quarto lugar, olhe com compaixão os erros dos outros. Quando essa questão das escolhas não estão muito bem resolvidas em nós mesmos, nós costumamos ser impiedosos e muito duros com as escolhas erradas dos outros. Lembra que Jesus também carregou as culpas dos outros. C.S. Lewis disse uma ocasião: ser cristão é perdoar o imperdoável em nós, porque Deus perdoou o imperdoável em todos. Em quinto lugar, mude de direção. Liberto por Jesus, com o seu Espírito, morando dentro de você, você pode fazer novas e melhores escolhas. Essa é a conversa, ou esse é o assunto, de uma música da banda Resgate, chamada Errando e Aprendendo, que a nossa equipe de música preparou para a gente. Acompanhe comigo. Quando se sentiu pronto, faltava tanto, foi duro de encarar. Quando se sentiu santo, um tapa bem na face te colocou no seu lugar. Quando se sentiu certo, tudo deu errado, não pôde consertar. No dia em que se deu conta, percebeu que Deus te deu a chance de recomeçar. Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser um caminho? Quer ensinar a viver o futuro. Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser um caminho? Quer ensinar a viver o futuro. Ao final, meus amigos, ainda queria falar com vocês sobre uma oportunidade. Nós temos conversado e publicado nas nossas redes sociais a respeito do nosso projeto 318. Nosso curso de Bíblia e Teologia que nós iniciaremos em março de 2021, nas modalidades presencial e online. 2 encontros mensais, totalmente abertos, gratuitos, uma excelente oportunidade para você que mora aqui na Grande Florianópolis e também que você que não mora aqui. Por isso, a modalidade online para quem não mora aqui. Seguem os meus contatos, caso você queira receber mais informações a respeito dessa oportunidade que a comunidade Encontro está oferecendo para vocês.
Vamos falar com Deus. Senhor, nas últimas semanas nós falamos muito sobre escolhas. Obrigado, Senhor, que também quando escolhemos errado, há uma solução. Obrigado que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou carregando as nossas escolhas erradas sobre si e nos dando a oportunidade de mudar de direção, de viver livres com o Espírito de Cristo em nós, quando cremos e confiamos verdadeiramente no Senhor, livres para fazer novas e melhores escolhas. Senhor, dá-nos a Tua presença em nossa vida e dá-nos a sabedoria, que é a Tua própria sabedoria. No nome de Jesus é que oramos. Amém. 2020, um ano difícil, de muitas escolhas. Em meio a tudo isso, que tal caminhar com aquele que morreu na sexta-feira mais escura da história humana? E que tal seguir aquele que ressuscitou no domingo mais claro da história humana? Que tal terminar bem 2020? Esse será o tema da nossa última série de mensagens deste ano. Acompanhe o nosso trailer. Um ano de muita paz e alegrias para todos nós!